Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Colleen Hitzer. A Colleen, ela tinha 24 anos na época dos fatos, que foi em 2013. Seus pais eram Peg e Tom, e ela tinha 2 irmãos mais novos, um irmão e uma irmã. E ela adorava passar o seu tempo livre com a família. Ela era muito próxima tanto dos pais quanto dos irmãos, e é dito que desde bem pequena a Colleen ela já sabia o que ela queria fazer, que ela queria ser professora. Então foi isso que ela fez, e na época dos fatos ela estava trabalhando em uma escola, dando aula de matemática, mais especificamente álgebra. Pelo que relatam, ela era uma daquelas professoras apaixonadas pelo que fazia, ela adorava o seu trabalho, e isso refletia muito também nos seus alunos. Era comum que os alunos eles não gostassem muito de álgebra, até ter aula com a professora Colleen, então eles passavam ali a ter um interesse maior pela disciplina. Também era comum que ela postasse nas redes sociais uma espécie de jogos ou mesmo desafios para que os alunos resolvessem. Era como uma forma de incentivar os alunos e ajudá-los a aprender a disciplina. E essa escola que ela dava aula ficava em Denver, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Bom, então no dia 22 de outubro de 2013, a Colleen ela estava dando ali uma espécie de aula de reforço. Já era cerca das 3 horas da tarde, então a escola ela já estava um pouco vazia, que esse horário os alunos costumavam terminar as aulas e ir embora. Então ela ficou ali depois do horário de aula para dar essa aula de reforço para alguns alunos que queriam se preparar melhor para um teste que estava por vir. Então ela sai da aula em direção ao banheiro e no corredor ela encontra uma outra professora. Então elas conversam ali por alguns minutos e depois a Colleen ela segue em direção ao banheiro. Porém, ela não retornou para a aula depois disso e ela não foi mais vista. E nesse mesmo dia, um aluno da escola desaparece e inicialmente o professor de educação física percebeu a ausência dele e não era comum ele faltar às aulas de educação física. Ele era um aluno que gostava muito e ia muito bem nos esportes, então ele achou aquilo um pouco estranho, mas nada alarmante. Afinal, era um adolescente que estava ali faltando a aula, então ele achou que podia ter acontecido alguma coisa para ele não ir, apesar dos colegas terem dito que tinham visto ele mais cedo nas outras aulas. Então, por volta das 6 horas da tarde, a mãe desse mesmo aluno, ela liga para a polícia e faz uma ocorrência de desaparecimento. Seu filho, Philip, não tinha voltado para casa depois da aula, então ela estava bastante preocupada e resolveu informar a polícia. O Philip ele tinha 14 anos e ele tinha recentemente se mudado com a mãe de uma cidade do Tennessee para uma cidade do Massachusetts. E isso por causa da separação dos pais dele. E na verdade ele não estava muito contente com essa mudança, ele queria ter continuado no Tennessee. Os colegas descreveram ele como bastante quieto e reservado. Mas apesar disso, como eu mencionei anteriormente, ele ia muito bem ali nos esportes, então ele praticamente socializava bastante ali durante as aulas de educação física e quando eles estavam treinando. E não muito tempo depois da mãe do Philip fazer essa denúncia de desaparecimento, o diretor da escola também faz uma denúncia de desaparecimento da professora Colleen. O pai da Colleen já tinha ido até a escola procurar por ela, porque a Colleen ela morava com os pais e já era suposto ela ter chegado em casa e era muito estranho ela se atrasar assim sem avisar. Então ele foi até a escola à procura dela, porém ele não a encontrou. E a polícia começa a se perguntar se os dois teriam fugido juntos, desaparecido juntos, ou se era apenas uma coincidência. E alguns professores eles ajudam a procurar pela Colleen ali na escola, porém eles também não a encontram. E inclusive eles tinham ido na sala de aula que ela estava utilizando e eles também não encontram a bolsa dela no local. Porém, o carro dela ainda estava no estacionamento da escola. A polícia então resolve rastrear o telefone celular dos dois e o telefone celular da Colleen ele dava uma localização que ficava a cerca de 25 minutos a pé da onde ficava a escola. Já a do Philip mostrava uma localização ali onde tinha um cinema, então a polícia vai até lá, porém ele já teria ido embora do cinema.
E a bolsa da Colleen acaba sendo encontrada próxima à escola, porém não estava na bolsa nem os seus cartões de crédito e nem a sua carteira de motorista. E algumas manchas que pareciam ser de sangue foram encontradas num dos banheiros da escola, e isso deixou todos muito preocupados. Então, no dia seguinte, no dia 23 de outubro, a polícia de Topsfield é informada que havia um jovem andando junto à beira de uma estrada. Ele estava sozinho, caminhando pela estrada. Então a polícia vai até o local e logo eles percebem que se tratava do jovem que havia desaparecido em Danvers. Eles então revistam o Philip e eles encontram uma faca. Ele então é levado para a delegacia e lá eles revistam a mochila do Philip. E na mochila eles encontram um estilete sujo de sangue, os cartões de crédito da Colleen, a sua carteira de motorista e também uma roupa íntima que mais tarde foi confirmado que pertencia a Colleen. E o Philip ele falou que tinha encontrado esses itens jogados na rua em frente a uma loja, então ele resolveu pegar. Mais tarde ele mudou essa versão e disse que na verdade ele tinha pego esses itens de dentro de um carro. E a polícia perguntou para ele de onde vinha o sangue que estava no estilete e ele simplesmente respondeu: da menina. Ele acaba dizendo então que a mulher estava na floresta. O Philip então é levado para a delegacia em Danvers e lá ele encontra com a mãe dele. Porém ele pede para falar com os policiais sem a presença da mãe. E ele acaba sendo preso. E o corpo da Colleen ele foi encontrado numa floresta que ficava ali bem próximo, quase ao lado, à escola. Ela havia sido esganada, esfaqueada e abusada. Ela estava parcialmente despida e próximo ao corpo havia um bilhete que dizia: eu odeio todos vocês. E ela havia sido violada com um tronco de árvore que ainda estava dentro dela. Não muito longe do corpo havia uma lixeira e lá foi encontrado um par de luvas ensanguentadas e também algumas roupas. E uma estudante ela tinha visto quando a Colleen convidou o Philip para participar ali daquela aula de reforço. E ele teria aceitado, em algum momento eles estavam conversando e ela teria mencionado o Tennessee. E isso teria deixado o Philip bastante transtornado, bastante chateado com a menção. Afinal, era o estado que ele morava antes e ele não queria ter saído de lá. Então a Colleen teria percebido que ele não se sentiu muito à vontade com esse assunto, então ela acabou mudando de assunto, mas parece que isso não adiantou muito. O Philip ele continuou chateado com isso. A polícia ela começa a verificar as imagens das câmeras de segurança da escola. Então eles percebem que após a Colleen sair da sala de aula, ela encontra no corredor aquela professora que eu havia mencionado e elas ficam conversando por alguns minutos. E então ela segue em direção ao banheiro. E o Philip é visto saindo da sala de aula pouco após a professora. Então ele sai, ele provavelmente vê que ela estava conversando com essa outra professora e ele retorna para dentro da sala. Mas ele sai novamente logo em seguida. Ele coloca o capuz do seu casaco, ele coloca luvas que ele estava carregando ali no bolso. E ele então entra no banheiro onde a Colleen estava, a estrangula, depois usa o estilete contra ela 16 vezes. E uma aluna teria entrado no banheiro enquanto essa ação ocorria. Porém, ela teria visto uma pessoa que parecia que estava trocando de roupa, ela tinha visto uma pessoa de costas que estava despida. Então ela imaginou que tinha alguém ali no banheiro trocando de roupa, então ela não quis atrapalhar, não quis incomodar, quis dar privacidade para essa pessoa. Então ela deu meia volta e foi utilizar outro banheiro. Depois disso ele sai do banheiro e o Philip é visto entrando e saindo da escola algumas vezes. E uma dessas vezes ele volta até a sala de aula e pega os pertences dele e também as coisas da Colleen. Ele chega a colocar uma máscara de esqui no rosto, cobrindo seu rosto. Porém, ele se depara com um outro aluno ali da escola e ele acaba tirando a máscara. Então, às 3h14 da tarde, ele leva uma lixeira até o banheiro. E lá ele coloca o corpo da Colleen dentro da lixeira e a leva para fora da escola. Então, ele leva a lixeira até a floresta e lá ele abusou do corpo dela, utilizando aquele tronco de árvore. Depois ele é visto nas imagens voltando para a escola, com a roupa suja de sangue e sem os seus sapatos. Então ele vai até o banheiro, troca de roupa novamente e ele ainda fica por alguns minutos andando ali pela escola. Depois ele vai até o cinema, onde ele assiste um filme, ele fica no cinema até por volta das 18 horas.
E depois ele foi até uma lanchonete de fast food, onde ele utilizou um dos cartões da Colleen. E o Philip, ele foi a julgamento e ele foi julgado como adulto, conforme as leis de Massachusetts. E apesar dele ter feito uma confissão parcial, durante o julgamento ele se declarou inocente. E ele ficou num centro juvenil enquanto aguardava pelo julgamento, e lá ele atacou uma funcionária do centro juvenil. E ele teria tentado estrangular essa senhora, e ela conseguiu chamar por ajuda. Então, alguns outros funcionários que estavam lá no local ouviram e foram até onde ela estava e conseguiram ali conter o Philip. E essa senhora teve alguns ferimentos, porém as lesões não foram fatais. Então, ele também foi a julgamento por tentativa de homicídio por esse caso. Bom, em 2015 ele foi a julgamento pelo caso da Colleen. E a defesa alegou que o Philip ele tinha agido em meio a um surto psicótico, que havia sido desencadeado pela menção que a Colleen fez do Tennessee. Eles alegaram que o Philip era inocente por razões de insanidade e que ele sofria de esquizofrenia. Já a acusação tentou deixar claro que o Philip ele tinha premeditado tudo aquilo. Haviam imagens dele comprando alguns itens, como por exemplo as luvas, no dia anterior. E ele havia levado tudo isso para a escola, tanto as luvas, o estilete, a máscara de esqui e mesmo algumas peças de roupa para ele trocar. Ou seja, não havia sido aquela conversa que ele teve alguns minutos antes com a Colleen que teria desencadeado qualquer coisa. Ele já estava planejando fazer aquilo. E eles disseram que ele sabia muito bem o que estava fazendo e que ele sabia sim o que era certo e o que era errado. Uma dúvida que foi levantada durante o julgamento era se a Colleen já havia perdido a vida quando ela foi violentada. Isso porque no estado do Massachusetts não existe a lei que existe na maioria dos estados dos Estados Unidos, que é a lei de abuso de corpo, que seria basicamente o abuso de um cadáver. Então só seria considerado que ele cometeu um abuso caso ela estivesse viva no momento que socorreu. Porém, os médicos eles não conseguiam dizer com certeza se ela estava ou não viva naquele momento. Então, com isso, ele acabou sendo considerado inocente dessa acusação. Entretanto, ele foi considerado culpado de todas as outras acusações, incluindo a acusação de homicídio, e ele foi sentenciado a 40 anos de prisão. A mãe do Philip, ela disse que não conseguia descrever a dor que ela estava sentindo, e por isso ela não conseguia nem imaginar o que a família da Colleen estava passando. Ela também disse que sentia muito por eles e que eles estavam nas orações dela. Já o pai da Colleen disse se sentir enojado por estar na mesma sala que o criminoso que tirou a vida da filha dele e que ele sentia que não tinha cumprido seu papel como pai, que era o de proteger a sua família. A mãe da Colleen, ela disse que por muitas vezes ela teve que se distanciar das pessoas porque ela simplesmente não conseguia fingir que estava feliz. E diversas pessoas estiveram presentes no funeral da Colleen, incluindo alunos e professores. Foi criada uma bolsa para ajudar futuros professores em nome da Colleen. E a hashtag Kindness for Colleen também foi criada. E ela incentiva a fazer qualquer tipo de ato de bondade no dia 22 de outubro de cada ano. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like. Se ainda não for inscrito, se inscreva e compartilhe o canal com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. E até o próximo vídeo.